Vamos lá. Então, dando continuidade ao nosso estudo, né? Hoje nós estamos em reencontro emocionante. Emocionante, tá. Tá? Depois eu vou perguntar se você gostou do seu corte de cabelo. Não adiantou, não. Você derrubou a sua internet para não responder. Ouviu? Entendeu? É porque aqui tem um negócio de um repetidor, aí tem que ver se está no 5.8 com taracinha, porque está lá fora na cozinha. Então aí eu tenho que chamar a filha para trocar, é uma confusão danada. Então vamos lá. Meditando nas festividades cristãs dos tempos primitivos do Evangelho, notei que celeste bando de aves luminosas surgia longe, voando ao nosso encontro. Que pássaros seriam aqueles? Lera em vários ditados mediúnicos informes sobre a existência de aves diferentes das nossas, nas esferas espirituais vizinhas do plano físico. Mas eram tão lindos os seres alados que me revelavam que aos olhos que não hesitei em perguntar ao irmão Andrade quanto à procedência deles. Quanto a essa questão desses pássaros, a gente também pode ver, assim como ele viu seres alados, a gente pode ver também, através das obras de André Luiz, pássaros estranhos, né? Aquelas aves bem agorentas, aves que nada mais são os pensamentos, né? São criaturas, são os pensamentos negativos, principalmente, conforme André Luiz coloca numa obra, quando, ou não sei se ele está saindo da Terra, numa das incursões dele, ou chegando, ele fala, mas que coisa escura é tudo aquilo ali. E o mentor fala para ele, ali, aquilo tudo é o pensamento dos terrestres. É o pensamento dos homens, né? E que fazem, ele passava por lugares assim com árvores tortas, aquelas aves grandes, imensas, horríveis, né? Já o irmão Jacó já fala de uns pássaros assim muito iluminados, né? E aqui ele continua: interpelado por mim, não ocultou o riso afável e esclareceu: não são aves, e sim crianças. Estou informado de que viriam buscar a nossa irmã M. A nossa irmã M, aquela professora que eles esperaram, que o irmão Jacó ficou com uma inveja branca, porque ela era bem iluminada e ele era uma chaminha, lá do comecinho, né? Aquela, né, que ele ficou assim, como é que pode, né? Professora e tá com luz, né? Olha, e professor tem que ter luz mesmo, né? Evidentemente. Então, eram crianças. Aí a gente né? Se a gente fosse explorar mais, estudar sobre os locais onde ficam as crianças, né? Eu já li obras que diz que não é porque ela desencarnou criança, já chegou do outro lado e já está. Não. Muitas vezes ficam em locais que vão crescendo, vão estudando. Quando o espírito já tem condições de saber como ele já é diferente, mas muitas vezes ele ainda não tem condição de saber sobre isso, né? Rosângela, fala, Vera. Tem uma palestra da Nete Guimarães, a nossa querida, que ela fala desse momento, por exemplo, até os 3 anos, como a criança se desencarnar até os 3, até não sei o que, como é que ela se vê no plano espiritual, né? Ela se vê como adulto, o espírito que ela foi. Agora, se ela desencarnar com 7 anos, e aí tem as idades, né? As idades. Ela se vê como criança. Se você encontrar... Se você encontrar essa palestra, querida, você manda para mim. É Mecanismos da Reencarnação, o nome da palestra. Eu assisti essa palestra, é muito interessante. Ela fala de 0 a 6 meses. Isso. Ela vai falando, é muito interessante.
Eu tenho uma certa resistência, mas eu vou vencer. Mas ela fala, Rosângela, que é muito parecido com a divisão que a psiquiatria faz. É mesmo, olha que ela bacana. Tem uma relação com a psiquiatria e foi o que chamou a atenção dela, Tá. que está muito parecido com a divisão que a psiquiatria faz. É Em outros interessante. termos, com outras noções, né? Aham. Aí ela foi procurar com o André Luiz e ela viu que tinha relação. Olha que bacana. Isso é bom. Nossa. Mecanismo do quê? Mecanismos da reencarnação. Mecanismo da reencarnação. Tá. Aí, quem conseguir esse link, manda para mim. Tá? Eu vou assistir, que eu acho sempre importante, né? Que até então uma amiga lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que tem uma outra amiga, que é avó também, e o neto afogou-se numa piscina no clube, né? 3 anos. E aí, quando foi ontem, ele ficou uma semana na UTI, mas não resistiu. E o mais bonito de tudo é que os pais doaram os órgãos deles, até a pele. Olha só, né? Que coisa, né? Algo assim. Lindo, lindo, lindo o menino, né? Ravi, o nome dele é Ravi, né? Muito bonito. E aí a gente vê, né? Olha só quanta gente que ainda, nossa, mesmo nesse sofrimento, nessa dor intensa, que eu coloco uma dor intensa, você ainda parar e fazer a doação, né? Nossa, eu acho assim de uma profundidade. Rosângela, Fala, Célia. nesse livro, o Perispírito e suas modelações, tem um capítulo sobre transplante. Então, ele vai falar dos diversos motivos pelos quais há rejeição. E um deles é não ter autorização do espírito. Se é como a Nete Guimarães que diz que até os 7 anos a criança ainda consegue se desdobrar como adulto, como era anteriormente, ele pode ser um espírito revoltado. Porque ele pensa que ele vai ser morto porque estão tirando tudo dele. Porque a gente sabe que cada caso é um caso mesmo, né? E aí tem várias razões para haver rejeição do órgão, inclusive até a atmosfera que existe entre a equipe de transplante. Se a atmosfera estiver pesada, aquilo é transferido para o órgão transplantado. Por isso que uma vez eu vi um vídeo de uma equipe, acho que japonesa, eles antes de começarem, fazendo toda uma reverência ao cadáver que ali estava, para que eles fizessem isso agora é comum nos Estados Unidos também. Fica todo mundo perfilado de um lado e do outro, quando passa o corpo para ir para a sala para ser retirado. Há todo um ritual. Um ritual, né? Já essa preparação, isso é importante, né? Porque quer queira, quer não, para a gente, mas é um corpo. Não, mas é importante. Aquele corpo abrigou um espírito, aquele corpo durante tantos anos foi, vamos dizer, o templo para aquele espírito. Então, reverenciar o corpo, sim, né? Às vezes fala assim, é um corpo, não, você tem que olhar como Mas o espírito está vivo e acha que está sendo lesado. Pois é. Às vezes ele vai obsediar a pessoa. Pois é verdade, né? Mas a gente sabe que a própria espiritualidade, ela vai agindo, ela vai orientando, né? Por exemplo, tem um caso tão bacana que foi, verdade, um pai que ele atravessou todos os Estados Unidos, de leste a oeste, para encontrar um rapaz que tinha recebido, e ele atravessou de bicicleta, para encontrar um rapaz que tinha recebido o coração da filha. Aí mostra na hora que o rapaz, ele bota o aparelho e escuta, bota-se no peito do rapaz, escuta o coração batendo, né? Aí ele abraça o rapaz e chora bastante. Nossa, foi emocionante quando eu vi isso aí. Eu falei, caramba, né? Olha só. Quer dizer, então, mas não são todos que têm essa, vamos dizer, essa preparação
tanto para a doação, pode acontecer da doação, ter a rejeição pode ser biológica ou pode ser a rejeição também, espiritualmente falando, dentro do que a gente estuda, né, que pode acontecer. De repente, aquele espírito não querer ter nenhum órgão dele ter sido retirado, não ter o entendimento, né? Aí ele continua aqui dizendo, aí falou que não eram aves, eram crianças. E designou a professora, cujo corpo espiritual se caracterizava por formosas irradiações de luz. Eu achei muito interessante aqui, quando fala e designou a professora, né? Porque, particularmente, eu particularmente acho que ser professor é um sacerdócio. Sinceramente, eu acho que é muita doação, é trabalho, lógico que alguns vão falar assim, mas é uma expiação que o salário infelizmente, vivemos num país que a educação ela não é valorizada, não tem valor, né? Mas o que fazer, né? Mas é um sacerdócio. E essa professora, o interessante aqui que é o que ele vai falar mais à frente também, né? Ele diz assim, atencioso, prosseguiu dizendo, algumas lhe receberam no mundo o calor da maternidade sublime. Algumas daquelas crianças tinham sido filhos dela também, né? Não apenas alunos, mas filhos também. Quase no mesmo instante, a assembleia de meninos particularizava-se. Sob a admiração de nós todos que interrompêramos a marcha, comovidos, alcançaram-nos, cantando o maravilhoso hino de glorificação, a tarefa santificadora da maternidade espiritual. Aí eu fui aqui no Livro dos Espíritos, quando fala no capítulo 11, a pergunta 890, amor materno e filial. E diz assim, será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessário se tornam os cuidados. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor animal. E no amor animal, né, embora ele fale isso, mas eu me lembro que eu vi uma vez um vídeo de uma manada de elefantes e tinha um elefantinho que as hienas ou não sei que bicho, querendo pegar, ou ela jacaré. Eu só sei que daqui a pouco, eu acho que foi elefante, daqui a pouco some a cena, só está o elefantinho, mas daqui a pouco vem um bando de elefantes e começam a juntar-se e afastar o bicho, os bichos, né, o predador. Olha só, né? E a gente, evidentemente, lógico, né? A gente tem isso aqui, o que ele entende, o que os espíritos colocam. Lógico que o amor materno ele é diferente do amor filial, embora tenha uma pergunta 891 que vai perguntar por que tem muitas mães que odeiam os filhos até dentro do ventre. Por que tem? Porque muitas vezes são o quê? São inimigos, né? É a pergunta 891. Estando em a natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos e não raro desde a infância destes? Às vezes, é uma prova que o espírito do filho escolheu, ou uma expiação se aconteceu ter sido mau pai ou mãe perversa ou mau filho noutra existência. E aí ele continua, né? Os espíritos continuam. Vamos lá. Os pequeninos rodearam-na felizes,
e um deles, que lhe fora tenro filho no mundo, enlaçou-lhe o colo e gritou: Mamãe, mamãe. Reparei que a venturosa mulher, como que tangida pela emotividade interior, tornara-se mais radiosa e mais bela, parecendo-me que trazia uma estrela incrustada no coração. Eu fico pensando assim, né? Quando a gente voltar à nossa pátria verdadeira, né? A gente reencontrar os nossos amores, né? Aquelas famílias espirituais que a gente não lembra agora, né? Ou então aqueles que já foram, né? Amigos que já foram, companheiro, pai, mãe, ou avô, avó, alguém assim, né? Deve ser muito, nossa, mãe, deve ser emocionante. Tão profundos sentimentos lhe afloravam na alma que se prosternou de joelhos soluçante. Graciosa, pequenina, de olhos brilhantes e aureolada de luz, comunicou-lhe que outra escola muito mais linda a esperava num parque celestial. Quer dizer, né, que ela, aqui, a nossa companheira, continuaria sendo professora, né? Num outro lugar. Olha que coisa bonita. Além, ela era professora, foi mestra, foi mãe, né? Olha só que lindo, que coisa mais maravilhosa, né? Como não chorarmos todos ante aquelas manifestações de ternura, despedindo-se, ditosa, ladeada pelas criancinhas que lhe eram amadas, orou com lágrimas copiosas, emocionando-nos o coração. Em breves minutos, vimos-la tomar rumo diferente, amparada pelos amigos que a seguiam desde o princípio e pelos pequenos ternos tréfegos, num grupo iluminado e maravilhoso que remontou célere à inota região da pátria infinita. Outra coisa que nos chama atenção é que, assim, quando ela saiu da Terra, tinha um grupo que a acompanhava, esse grupo continua acompanhando-a até chegar o termo da viagem, até chegar aonde ela vai ter que chegar, né? Muito interessante, que aí a gente vê que quando eles saem da crosta terrestre, envolvidos pelo aquele grupo, o grupo continua prestando assistência até chegar aonde tem que chegar. Por isso que muitas vezes é importante a gente entender que nós não estamos desamparados, jamais. Sempre vamos estar amparados, sim. Pode acontecer de eu não querer me ligar ao meu anjo guardião, aos meus amigos espirituais, eu querer me resolver sozinho, mas eles vão estar ali. No primeiro momento que eu pedir, por favor, me ajuda, com toda certeza eles vão estender as mãos e vão nos ajudar, tá? Velhos amigos. Nosso agrupamento prosseguia volitando. A luz que de vez em quando varria o céu, vagarosa e sublime, em forma de leque, parecia mais próxima. Começamos a divisar encantadoras e espaçosas moradias. De distância em distância, compareciam pequenas comissões aguardando amigos. Eu achei essa descrição tão bonita, né? Porque ela, pelo menos, quebra em muitos aquele, vamos dizer, aquele sentimento de que como eu vou chegar lá? Será que vou ter alguém me esperando? Será que eu não vou ter? Nós vamos ter, sim. Né? Nós vamos ter os nossos entes amados esperando. Aí eu lembro da mensagem do Fábio, que ele coloca, né, que ele, quando estava no hospital, era sempre visitado por parentes, por amigos. No começo ele não pressentiu que eram tudo desencarnado. Depois ele só reclamava porque eu não ia vê-lo, né? Eu não tinha desencarnado, não podia ir ver mesmo, né? Não tinha como. Aí ele fala que depois que ele caiu em si, ele viu que aquelas pessoas que eram pessoas que já tinham desencarnado, que tinham morrido, e que iam dar assistência a ele, o tio dele, aquela coisa toda, né?
E mesmo assim, ele estava no hospital e leva ainda um bom tempo para ele como que entender a situação. E ele começa a entender quando a avó dele chega para ele e fala: é hora de levantar. E aí é quando ele diz que foi quando ele se sentiu flutuar pela primeira vez, né? Quer dizer, mas todos nós temos, né? Temos as nossas equipes. Claro, por exemplo, André Luiz fala das câmaras de retificação, porque são espíritos que estão tão fechados neles mesmos que eles não têm essa consciência. Mas não quer dizer que eles fiquem ao léu. Há aqueles, como no caso de André Luiz, né, Tereza, que ficou 8 anos no umbral, porque ele ainda estava muito ligado a questões da terra, muito ligado a questões da família. Ele não conseguia, sofrendo, mas ele não conseguia ter um pouco de humildade, né, para observar aquilo que, para pedir ajuda. Ele foi pedir ajuda quando já não dava mais mesmo. Aí é dolorido, né? 8 anos, porque a gente pensa, mas 8 anos para ele deve ter sido uma. Não, foram 8 anos. E aí? Né? Esse é o problema. Aí ele continua aqui, velhos amigos. Tá? Então, varri o céu. Abraços fraternos eram distribuídos de momento a momento. Nenhuma nova despedida, porém, chegou a assemelhar-se à daquela professora devotada e desconhecida. Prosseguíamos, já em pequeno número, quando, num grupo de 4 pessoas à margem, meu nome foi pronunciado em alta voz. Jacó, Jacó! Sorridente, Bezerra imprimiu nova pausa à jornada, voltou-se para mim, deu-me o braço e conduziu-me até elas. A palavra não pinta a grande emoção. Surpreendido, jubiloso, mal contendo o pranto de emotividade, desferi um grito de alegria. Eram Guilhom, Cirne, Inácio Bittencourt e Saião. Esses nomes estão aqui no final, tá? Guilhom Ribeiro, se eu não me engano, é Leopoldo Cirne, e Saião Antônio Luiz Saião. Todos trabalhadores da Federação Espírita Brasileira, todos trabalhadores muito atuantes mesmo. Alguns foram vice-presidentes, presidentes da casa, trabalhadores bem antigos também, tá? Abraçaram-me efusivamente e, pelo olhar afetuoso e grave que me dirigiram, demonstravam saber quanto se passava em minha alma, né? Eles sabiam com certeza toda a dificuldade que ele estava enfrentando, que ele enfrentou, né, para chegar até ali, né, tudo que estava acontecendo com ele. Sentia-me na posição do viajante que volta de longe com bolsa cheia de novidades. Embora a fraqueza a constranger-me, gastaria horas relacionando o noticiário dos companheiros que se demoravam na carne, como trabalhadores da retaguarda. Quer dizer, ele, mais uma vez, estava doido para contar, agora, já que ele não podia contar para quem estava na Terra, queria contar para os amigos que estavam do outro lado como é que estava o pessoal da Terra, né? O negócio dele era falar, ele queria falar. Não parecia, contudo, muito interessados em recolher minhas informações. Mais uma decepção, coitado. Falou Cirne, bondoso, dos obstáculos que nos incomodam ao desencarnar. Acrescentou que meu caso, entretanto, era agradável e pacífico, pela expectativa mais ou menos longa em que eu vivera os derradeiros dias de octogenário, salientando que o mesmo não lhe ocorrera, em vista do repentino ataque de angina. Então, no caso do Cirne, ele desencarnou mais cedo. E no caso do irmão Jacó, ele desencarnou com 80 anos, aí tem quer queira, quer não, toda aquela preparação, apesar de que não tem muita não, né? Porque a minha mãe tem 87 anos, ela cismou agora que a coluna dela está com problema porque os seios dela estão grandes. E a velha quer, se deixar, quer fazer redução de seio, gente. Eu falei, mamãe, compra um sutiã maior, faz com que... Mas, sabe...
E a minha mãe, ela é muito vaidosa, gente. Nossa, mãe. Ela é daquela, quer dizer, com 87 anos. E aí eu falo para ela, ó, não se preocupa com isso agora não, deixa isso para lá, já, né, já passou. Ela, o ano passado, ela estava com 86, ela ia botar outra prótese, porque ela queria botar outra prótese no joelho. Não prótese de silicone, que só falta essa, né? Eu falei, aí quem morre do coração sou eu. Se ela resolver fazer isso, já viu, né? Mas, tudo bem. Aí ele continua aqui. Guilhom interrompeu-nos a ligeira pausa. Libertemos o Jacó, acentuou alegre. Teremos tempo para conversar. Doía separar-me deles, quando o ensejo se me afigurava dos melhores para a troca de impressões. Oh, exclamei consternado. Quando nos veremos de novo? Riu-se Guilhom em me observando o gesto de angústia, aduzindo. Ora, Jacó, esquece-se de que é eterno? Vá repousar. Afastaram-se contentes, alegando ocupações imediatas. Não podiam acompanhar-me. Ver-me-iam na primeira oportunidade. Bezerra, paternal, regozijava-se. Menos preocupado com o nosso grupo a dispersar-se, tantos eram os componentes já encaminhados a diferentes destinos, o dedicado supervisor manteve comigo um entendimento esclarecedor, comentando a extensão e a diversidade das tarefas que nos aguardam além túmulo. Né? E isso é bem interessante também, porque muitas vezes quando a pessoa, né, e quantos de nós, às vezes, talvez tenha pensado, se não pensou, falou, se não falou, pensou, eu quero morrer e descansar. Aí não vai mesmo, né? Eu quero morrer, não tem aquele ditado, eu quero morrer encostado em travesseiro, para poder descansar, como se fosse descansar. Porque tem várias tarefas, tem vários trabalhos, né? E para quem assistiu ontem, né, aquele estudo do Aloysio Elias sobre bônus horas, pode começar a pensar diferente, porque não é assim. Né? Realmente a gente tem muitas tarefas. E porque você pode até, por um tempo, querer falar, não quero fazer nada, não. Aí vai ficar sentado debaixo da árvore. Fica. Vai chegar um momento em que a gente não vai aguentar. Vai pedir qualquer coisa para fazer, né? Quer pedir logo uma tarefa. Mas também não adianta chegar lá e falar assim, pode me dar todas as tarefas. É como diria, né, num estudo do mesmo Aloysio, manda Jesus, manda que eu seguro, manda que eu faço. Não, a gente vai fazer a tarefa de acordo com a nossa capacidade, de acordo com aquilo que a gente pode fazer. Né? André Luiz já queria ser logo médico lá do nosso lar. Ele viu que não ia funcionar, foi o quê? Foi limpar vômito. Pronto, começou a tarefa e depois, com o tempo, ele foi o quê? Ser o mensageiro do mundo espiritual para a Terra. Explanava atenciosamente sobre o espiritismo no Brasil, quando uma casa iluminada de graciosa configuração se nos deparou aos olhos. Marta, radiante, indicou o jardim, povoado de flores, murmurando, enfim. Bezerra, então, designou a entrada, abraçou-me afetuosamente e concluiu, descanse. Intentei segui-lo instintivamente, todavia o estimado protetor prometeu firme, ver-nos-emos depois. E aqui a gente volta, né, naquela mesma questão do descansar, né? Como no caso do nosso irmão Jacó, ele estava precisando ainda, ele ainda estava, embora ele tivesse em perispírito, mas o pensamento dele ainda estava muito ainda ligado àquele tempo material que ele viveu, né, 80 anos, aquela coisa toda, né? E aqui o outro item, em repouso. O irmão Andrade acompanhou-me delicadamente. Ingressei na casa acolhedora sob forte impressão de paz e ventura.
Difícil determinar se me achava realmente distante dos círculos terrestres. O ambiente doméstico era perfeito, não obstante mais acentuada beleza nos caracteres interiores. Tapetes, móveis, adornos e iluminação eram mais belos e mais leves, e apesar de revelarem autêntico bom gosto, não exibiam notas de luxo. Eu achei isso tão bacana, tão bonito, né? Quer dizer, assim, você saber que você vai retornar, você vai ter uma casa, você vai ter uma morada lá, as coisas bem simples, né? Por isso, a necessidade da gente começar a trabalhar o desapego daqui, que não adianta, né? Aí eu me lembro uma historinha do Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho sempre morou em Nilópolis, não sei o que e tal, né? E aí eles foram morar na Barra, né? Aí foi morar na Barra, tal. Aí ele disse que ele foi numa loja lá no shopping comprar um tapete para casa. Aí quando ele perguntou para a vendedora qual o preço do tapete, a vendedora, R$ 30.000. Ele falou, e ele voa? Porque ele falou, só vou comprar se ele voar, se não voar, não levo o tapete de R$ 30.000, né? E ele voa, eu nunca esqueci essa história dele, que eu achei tão engraçado, né? Quer dizer, é com a simplicidade mesmo, não tem, sabe? É aquela coisa, né, Vera, ontem, do necessário e do supérfluo. É o necessário, é com aquilo que você vai conviver, porque se a gente não começa a trabalhar isso agora, a gente vai chegar lá do outro lado e vai querer várias bolsas. Uma vez, isso é maldadezinha, mas é uma maldadezinha leve, né? Eu vi no Facebook alguém botar assim, que adianta ter uma bolsa Vitor Hugo e pegar um ônibus? Eu falei, gente, que coisa, acho que é Vitor Hugo, alguma coisa assim, né? Sabe? Eu falei, caramba, né? Aí mostra, quem fez aquele negócio assim e botou, né? Não adianta ter uma bolsa Vitor Hugo, que a bolsa Vitor Hugo é caríssima, tal, e ir de ônibus, para o Meia, ainda botou Meia. Aí eu me lembro do Paulo Gustavo, né? Como ele ama, entre aspas, o Meia, né? Então, é viver no natural mesmo, tá? Em relação. Vamos lá, Tereza. E Rose, em relação ao Zeca Pagodinho, quando você falou do condomínio, eu tenho uma amiga que é vizinha dele no condomínio que ele mudou. Aí ela estava falando que os primeiros meses dele lá foi um transtorno para o pessoal do condomínio, porque todo mundo passava, nenhum falava com ninguém, todo mundo elitizado, né? Todo mundo petista, todo mundo passava com seus carrões para baixo para cima, e que ele andava de short, de chinelo pelo corredor fora, batendo de porta em porta, convidando o pessoal para comer feijoada no sábado na casa dele, que ele ia fazer um pagode. Que barato! Disse que foi o O do Borogodó com os fresquinhos do condomínio, porque o condomínio lá são mansões bonitas pra caramba, é condomínio de casas. Aí ela disse assim, o que eu ia perder um pagode com a feijoada? Eu fui a primeira a chegar lá. Mas Você falou do Zé, me lembrei dela. Ela disse, o quê? Depois o povo foi se acostumando com ele, começaram a frequentar os pagodes dele com as feijoadas. Mas ele fazia um barulho lá no sábado danado. Pois é, mas porque é aquela coisa, você sai de Nilópolis, mas Nilópolis não sai de você. Entendeu? Quando a pessoa é simples, ele continua sendo simples. E ele sempre falou isso, né? Nas declarações dele, que ele tinha saído de Nilópolis, mas Nilópolis não saía dele. E isso, né? Xerém. Oi? É Xerém. É Xerém, mas é Xerém, né? Xerém, ele tem um sítio, agora eu não sei de onde que ele era antes, ele continua com esse sítio em Xerém, ele faz a maior bagunça lá em Xerém. Ele sempre volta para Xerém. Fizeram uma música. Volta para Xerém. Ele fez uma live com ele e a Betânia, lindo, cantando Xerém, a Bahia. Lindo. Olha, ele é o rei de Xerém, minha filha. Tudo é Zeca Pagodinho. Quer dizer, agora só que pra gente tem que ser diferente, né? A gente tem que ir para o mundo espiritual e esquecer a terra.
Não pode levar a feijoada nem o pagode. Não pode levar, porque chega do outro lado, é caldinho, é água fluidificada. Mas, gente, Oi, não tem pagode lá, não? não, não tem não. Ah, tem que ter, vamos introduzir o pagode. Pode ter em alguns lugares lá. É o vai pagode depender. angelical, sabe? Não tem batuque, é só o pagode angelical. Você senta lá na margem do Lago Azul, lá do coisa, e fica lá observando aquelas cores magníficas, né? Como a gente falou, né? O Zeca Pagodinho foi para Barra, mas como é que é? Ele não saiu de Xerém, né? Não é isso que você falou, Tereza? Ele sempre volta para Xerém. Ele mantém lá. E ele acaba ficando mais lá. É isso que eu quero. Que eu quero fazer uma. Acho que é analogia, alguma coisa assim. A gente vai para o mundo espiritual, mas a Terra a gente vai ter que deixar aqui. Não tem como, né? Não vai ter jeito, tá? Aí ele continua, tá. Retratos pendiam das paredes estruturadas em substância semiluminosa. Uma senhora simpática e respeitável recebeu-nos com inexcedível demonstrações de ternura. Nomeou a Marta, ante minha falha de memória, recolhia nos braços num transporte de indefinível felicidade. Como não situá-la nos dias inolvidáveis da infância? Era para minha filha, tanto quanto para mim, uma segunda mãe. Chamemo-la Mamãe Frida, já que, por ordem superior, não estou autorizado a identificá-la. Tentei a conversação longa, em perguntas compridas, mas reparei que, fora do grupo em que viajara e desligado da influência vivificante de Bezerra, meu cansaço se fez invencível. Para vermos, né, aquele grupo que estava ali, eles estavam com uma energia exatamente para ajudá-los a fazer aquele movimento, a sair da onde eles estavam, né? E ele continua. Até ali, na jornada de prolongado curso, esclareceu Marta, estivera sustentado em grande parte pela cooperação magnética do conjunto dos companheiros. E aí, a gente para aqui para a gente reflexionar sobre isso, né? Olha só, cooperação magnética do conjunto dos companheiros. Quantas vezes, né, nós estamos com companheiros, com um grupo, seja ou na casa espírita, ou seja um grupo de amigos, muito amigos mesmo, né, e que a gente sente uma energia tão boa de estar ali e que nos sustenta e que nos alimenta, né? Por exemplo, às vezes em família, isso quando não tem discussão de família, né? Que às vezes aquele tal negócio, né? A família se reúne, aí começa a jogar verde para um lado, verde para o outro, quando tu vê, o pau comeu, né? Já viu? Aí manda reunir logo, bate foto, ri todo mundo para todo mundo ir embora, né? E aí você posta, olha, família feliz, né? Então, aqui ele está falando dessa cooperação magnética do conjunto dos companheiros. Olha como isso é importante, né? Como isso faz bem para a gente, estarmos com pessoas que nós amamos, que nós gostamos, que nós nos sentimos bem, e não está, às vezes, né? Por exemplo, por algum motivo, tem pessoas que vão em reuniões, entre aspas, por conveniência. Sai pior do que entrou. Às vezes você está num lugar onde não está bem, o ambiente não está legal, aí a vontade é mesmo acabar, cantar parabéns e sair fora, ou passar a ceia de Natal e ir embora, né? Porque aqui, como ele está falando, essa importância desse encontro, dessa conjunção magnética, e isso faz bem a gente, né? E isso é importante, e é o que temos que aproveitar muito isso aí, tá? Aí, aqui continua dizendo, busquei manter-me de pé, no entanto, a dispneia voltou, angustiante.
O irmão Andrade conduziu-me à vasta câmara que a filhinha me reservara. Abriu extensa janela, através da qual pude contemplar as estrelas pálidas da manhã, que se anunciava. Acomodou-me num leito macio e, após aplicar-me passes reconfortadores, recomendou fraternalmente: durma tranquilo. E, sem saber como, entreguei meu repouso, encantado e feliz. Vocês observaram aqui que ele, quando ele chega, no ponto onde ele chega, já é madrugada, né? Mas ele saiu à noite da praia. Gente, eu agora lendo aqui, eu falei, meu Deus, que viagem longa! Caramba! E, né, eu penso assim, eu acho assim, vamos dizer, morreu, tô lá, já. Não, tem todo um processo mesmo. E viu quando teve que passar por aquele, vamos dizer, aquele abismo, entrar naquela ponte, aí deixa um, aí deixa outro, e vai, né? Isso é bom até para que a gente observe que até nesse trânsito, né, o quanto de coisas vão acontecendo, né? O tempo que eles vão. Lógico que ele aqui está colocando, evidentemente que não levou 5 horas. Ele não coloca nem tempo, não tem como medir tempo, né? Mas a gente sente que ele saiu à noite, que era a noite da praia, né? E ele, quando ele chega no local dele, já está amanhecendo, né? Eu achei muito interessante isso daqui. Aí vamos lá. Esclarecimentos. Vocês me permitem só tomar um remedinho, que eu esqueci. Alguém quer falar alguma coisa? Nenhuma dúvida aí? Está tudo bem? Não, você colocou uma coisa interessante mesmo em relação a essa distância. Agora que comentou, que eu me coloquei dentro da situação. A gente realmente pensa que é rápido, e não é. Você vê a distância que a gente está dessas camadas, né? A distância que são esses círculos que existem em volta da crosta terrestre, né? Porque certamente eles passaram por vários até chegar nessa colônia que ainda que ele não voltei, não coloca ainda, né? Não coloca que colônia que é, né? Que a gente até nem sabe, que pode até ser nosso lar também, mas nesse aqui ele não faz nenhuma referência ao nome da colônia, né? O também me deixou muito curiosa em quem seria a filha dele, né? Né? Mas esse meu pensamento foi agora, Tereza. Agora, quando eu li mas na hora agora, que você falou, eu fiz assim, startou também, eu disse, caraca, é mesmo. Sabe? Aí agora eu falei assim, caramba. E aí eu me lembrei de uma coisa, que tem uma das obras do livro, de André Luiz, em que eles vêm fazer uma excursão à Terra, eles passam por Campo da Paz e eles dizem que vão dormir lá, para dormir ou descansar, para poder... Olha só, e é exatamente essa situação, né? A gente pensa assim, estalou os dedos, lógico, o espírito... Rosângela, mas eu acho que depende, né, do espírito. Você vê que a filha estava com ele lá, e rapidamente ela chegou aonde tinha que chegar, né? Isso. Que veio andando, quer dizer, dependendo do nível, né, talvez seja o mais lento ou o mais rápido. Isso mesmo. Isso mesmo. Todo aquele acredito que você tem razão, sim, porque a volitação depende muito de como você já internalizou esse sentido. Isso. Então, quando a pessoa desencarna, ainda não está com isso internalizado, né? Aí atrapalhou, porque pensou não sei o quê, aí não pode, entendeu? Aí, quer dizer, aí para. Então, isso tudo é um trajeto meio complicado, né? Outra coisa que eu li certa feita, que diz o seguinte, que quando as pessoas fazem o evangelho no lar, né, assiduamente, o evangelho no lar fica sendo um posto que muitas vezes
Não são todos os espíritos, claro, né? Mas muitas vezes serve como um posto de passagem para algum grupo ou caravana, ou vamos ter alguns espíritos sendo amparados, sendo auxiliados. Por isso a importância do Evangelho no Lar, que é como se luzes, como não? Luzes em lugares onde ocorre o Evangelho no Lar, é como se tivesse uma luzinha em cima, dizendo que naquele lugar, naquela casa, ocorre o Evangelho no Lar. E aí a gente observa a responsabilidade nossa com o Evangelho no Lar, né? E por falar nisso, eu tenho a minha hoje, não posso esquecer, né? Não, mas você sabe que hoje em dia também, acredito eu, porque eu sinto diferença lá na praia, quando eu faço estudo lá na praia, exatamente desses nossos estudos. Eu acho que fica cada casa nossa sendo um foco, porque nós estamos todos ligados num estudo só, né? Por exemplo, hoje estamos todos focados aqui no Voltei. Eu acho que há uma luminosidade saindo de cada uma casa nossa. Com certeza, com certeza. Lá na praia na casa da praia eu sinto com muita intensidade. Porque está perto do mar, esqueceu? Exatamente. Não, aqui eu sei, aqui eu sinto também, mas lá a intensidade é muito maior. Parece que ecoa dentro da casa, sabe? A energia. Agora você falou do estudo do lar. Esse estudo que a gente está fazendo, lógico, o estudo do lar não é algo que a gente faz sempre. Mas em relação a essa modalidade nova agora que a gente está introduzindo de estudo, eu acho que cada uma casa focada nessa coisa, nesse estudo, no mesmo momento, forma setinhas de luz. Eu acho formas que centros de convergência, né? Oi? Formam centros de convergência, como a gente estudou lá na... Eu acredito que sim. Fala, Ana. Quando eu morava lá na Estrada do Cafundá, lá perto da Godofreia de Viana, que eu acho que você sabe, uma casa bem pequenininha, e eu vivia com a Rádio Rio de Janeiro ligada, era a noite inteira ouvindo. Teve um dia que eu vi uma mulher atravessando a rua e entrando na minha casa. Eu levei um susto. Entendeu? Aí que eu entendi, falei, meu Deus, ela está entrando aqui para ouvir. Isso. Entendeu? Então, realmente, isso é um fato. É um fato, é verdade. Né? E é interessante, por exemplo, né? Quando a gente vê assim, aqui nós temos casas espíritas representadas, não sei o que, tal, tudo bem, mas eu vou mais pela nossa casa, a nossa casa representada, a nossa casa, o nosso lar. Né? Então, a energia que sai do nosso lar, que vai para o lar de vocês, que vem do lar de vocês. Então, essa troca magnética entre a gente, isso é muito forte. Né? Em cada estudo que a gente faz, essa coisa toda, isso é muito forte, porque isso vai trabalhando, vai nos trabalhando até fisicamente também. Né? Quando eu termino esse estudo do Voltei, porque é aquele tal negócio, até para colocar, né? Cada grupo tem uma especificidade. Né? Por exemplo, o grupo que eu estou começando no domingo tá sendo assim, diferente, porque é outra especificidade, outro tipo de grupo que ainda não, a gente está começando agora, não houve ainda, vamos dizer assim, aquele entrelaçamento, embora com alguns você tenha. Mas cada situação é uma. Eu tenho um grupo no CEOI que eu frequento, que é o estudo de Agostinho. Nossa, toda tarde de sábado é como se fosse um banho de energia. Hoje de manhã eu acompanho o estudo do Evangelho também. Quer dizer, então cada grupo tem uma forma, tem uma energia própria, né? E é isso que ele está falando, quando ele falou lá desse grupo, quando ele fala da questão magnética, dessa cooperação magnética do conjunto dos companheiros. E é isso que seria bom
a gente ir trabalhando em nós, né? Porque, primeiro, nós temos que entender, não estamos aqui só encarnados. Eu tenho meu anjo de guarda, a Vera, a Tereza, todos nós temos os nossos anjos de guarda, temos os nossos protetores. E também, quem sabe, não vão estar também, por algum motivo, algum companheiro acompanhado do seu anjo de guarda, né, sendo auxiliado, escutando cada coisa que a gente coloca, nos inspirando, né? Às vezes vem alguma coisa assim que eu não estava nem pensando. Aquilo que eu falei para vocês, quando eu comecei a ler, aquilo veio rápido na mente. Tum, olha só o tempo, né? Como se fosse tempo, né? Então, isso é importante, porque é assim. É que nem a casa espírita. Em cada casa espírita há vamos dizer, uma ligação naquela casa, o pensamento naquela casa, né? Você está ligado àquela casa, você se sente bem estando naquela casa, né? Há uma energia boa naquela casa, né? Evidentemente que a gente vai encontrar, não podemos esquecer, nós lidamos com seres humanos, nós vamos encontrar muitos desafetos também. E uma vez eu escutei alguém falar o seguinte, que quer encontrar desafeto, vai dentro da casa espírita. Ô gente melindrosa, ô gente com isso, com aquilo. Ai, não olhou para mim. Ah, então falou alguma coisa para mim. Ou então, na reunião mediúnica, era o esclarecedor, não foi para o espírito, foi para mim que falou, tenho certeza. Mas é ali que a gente tem que estar para ser trabalhado mesmo, não tem outro jeito, não. Sabe? Vamos lidar, vamos ter que aprender a lidar mesmo, vamos ter que aprender a polir, a nos polir, né? Para que a gente possa compreender qual é a nossa parte, né? Seja na casa espírita, seja a nossa parte na nossa casa, seja a nossa parte no cotidiano da própria vida. Né? Quando a Ana colocou, realmente, foi um espírito que, já que você estava ouvindo a Rádio Rio de Janeiro, alguma coisa, foi lá. A dona Ivone Pereira não fala que quando ela sentava na sala para ler livro, ela via o espírito e ainda com óculos no ombro dela para poder ler junto com ela. Já pensou? Eu estou lendo aqui, tá o espírito aqui. Ah, não vira a página, não vira, né? Quem tem medo, né, Rosângela? Pois é, né? Por isso que é importante, assim, quando a gente vai fazer a leitura, fazer alto, que tem espírito que não lê lábios, não, gente. Ele tem que ouvir, né? Então, tem que ser desse jeito mesmo. Eu gostaria das considerações, porque para a gente não entrar no outro capítulo, né? O que vocês acham? Temos 5 minutinhos. O que vocês acharam do que a gente leu? Alguma dúvida? O que ficou? O que acharam de interessante, essa questão do mobiliário, a questão da moradia, as crianças. Eu gostaria que cada um se colocasse. Mais ou menos, Rosângela, aquilo também que André Luiz também coloca para a gente, ele também vai descrevendo certas coisas, quando ele chega também naquela casa onde ele é recebido, não é? Dentro daquela família. Então, acho que é mais ou menos também o que André Luiz já traz para a gente. Né? Isso aí. Cada um no seu local, mas não é assim uma coisa espantosa. Isso. É uma coisa que a gente já espera isso, né? Isso mesmo. Eu acho muito bom. O interessante foi das crianças, né? Muito bonito, né? Eu achei lindo, gente. Muito bonito. Eu achei lindo, 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 lindo. Para ele confundir aquilo com pássaro, imagina aquelas crianças, né, voando, literalmente. Né, que tipo de luzes, né? Verdade. Quer dizer, espíritos também estão ali, né? Isso. Segundo uns dizem que na hora do Ângelus, que é às 18 horas, né, que diz que é o mesmo horário que nosso lar faz a prece, né? Diz que quem tem visão, parece que do planeta Terra vai saindo vai saindo ou vai chegando anjos, como se fossem anjos. São energias, são seres alados, né? Que vai protegendo. Eu não esqueço nunca, eu sou da época do Júlio Lousada, né? Lá do Rio. Vocês, alguns não eram nascidos, não, né? E das 6 horas botar o copinho de água,
Aí, a hora da Ave Maria, né? E aprendi outra coisa. Quando a gente reza a Ave Maria, aí diz Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco. Aí quando diz assim, Santa Maria, mãe, aí bota, mãe de Jesus. Não. O Aloysio falou que não pode falar mãe de Jesus porque você está pegando uma oração que é católica. Se a oração é católica e ela fala Santa Maria, mãe de Deus, é assim que você tem que rezar. Eu achei interessante ele falar isso. Né? Verdade. Não foi, porque eu desrespeito com a oração da outra religião. Aí então, se você vai falar, fala Mãe de Deus. Mãe de Deus. Eu achei tão bacana isso que ele colocou. Eu falei, nossa, porque a gente pega e falou, você está pegando a oração católica, leia como oração católica. Santa Maria, Mãe de Deus, né? Porque ela não é espírita. Você pode rezar Ave Maria dentro do... Pode! Né? Porque tem... Não, nossa. Rosângela, quem falou? Quem foi que deixou essa oração? O Pai Nosso. Hã? Quem foi que deixou essa oração? O Pai Nosso. Jesus. Naquele tempo não tinha religião católica. Uhum. O catolicismo pegou essa oração de Jesus. Então você não tem... Isso é o modo de pensar dele. Não, mas quer dizer que Ave Maria. É Ave Maria. É Ave Maria, né, Pai Nosso? E a Ave Maria também. A Ave Maria não foi Jesus. Não, a Ave Maria não foi Jesus, não. Não. Maria foi uma... Quando aquela mulher encontrou... A Rose está fazendo falta. Aquela mulher que encontrou... A samaritana? Aquela a prima de Maria, que ficou grávida de João Batista. Isabel. Falou para Maria, né? Ave Maria. E ave é um cumprimento, cumprimento, né? Salve, né? Ave César, ave é um cumprimento. Agora, isso aí. Mãe de Deus foi a Igreja Católica. Que foram os homens, gente. Os homens. É isso. Eu discordo do Elias, sinceramente. Porque quando eu oro Ave Maria, não é um desrespeito. Mas eu não posso falar Mãe de Deus se não existe isso. Mas aí é que tá o negócio. O que ele falou, Vera, é o seguinte, mas se você está rezando a Ave Maria, porque que é uma oração católica, você lê ela no original. Então, mas não tem sentido isso. Não tem sentido isso. Isso é a opinião dele. Eu também Foi Isabel que começou também, não tinha nada a ver com religião católica. Eles devem ter complementado a oração. O catolicismo foi criado pelo homem. Sim. Constantino, rei. Exato. É Constantino que fez a Igreja Católica. Não, gente, sim, mas aquele tal negócio, por exemplo, então você pode, ele não quer dizer que é proibido, não. Ele está tem que ter lógica. Que o correto ela era mãe de Jesus, ela não era mãe de Deus. Tem que ter lógica. Mas quem escreveu a mãe de Deus. O que ele quis dizer... Mas quem escreveu não foi um santo, não foi... Mas o que ele quis dizer... O contexto foi o seguinte, é que ele estava explicando que a gente tem que respeitar os ramos, as religiões, do jeito que elas são. Se a gente vai utilizar uma oração que é feita, né, que é praticada num ramo, mesmo que a gente saiba que Maria não é mãe de Deus, porque... Deus é incriado, mas nós que sabemos disso. Vamos rezar conforme a oração. Mas não concordo com isso. Ele acha uma desconsideração você modificar a oração alheia. O sentimento está sendo coerente. Você vai à missa e não ajoelha. Aí pode ser uma desconsideração. Eu concordo sobre dentro de um grupo de católicos. Vão parar e ficar olhando para mim. Aí, claro, é uma desconsideração. Mas eu, na minha casa, ou na casa
Isso. Ué, Aí, mas até então... E, em geral, também, a oração na Igreja Católica é decorada, não é sentida. A gente está sentindo aquelas palavras. Mas então, a gente vai sentir uma coisa errada? Não, porque para ele, Jesus, Deus e o Espírito Santo é a mesma coisa. Veja só, até então, é muito raro, dentro da casa espírita, fazer a oração da Ave Maria. Então, muito raro. É muito raro. Né? A gente não faz a oração. Ele só quis colocar isso, né? Oi. Rosângela, você quer ver uma coisa? Eu vou à missa, né, às vezes 7º dia e tal, eu presto muita atenção. Antes eu não prestava, não. Mas agora, com o estudo espírita, eu presto atenção na leitura do padre, eu presto atenção na homilia, que chama, né? Hoje eu já presto atenção. Agora, na hora que o povo levanta, ajoelha, senta, levanta, ajoelha, eu não faço. Não, sim, eu fico também em pé, não. eu fico sentada. Isso aí, para mim, é falta de respeito minha. Quando eu faço isso, eu não ajoelho. Mas aí, eu acho que é um desrespeito. Isso sim, eu às vezes penso comigo. Eu acho que é um desrespeito, porque já que eu estou dentro da Igreja Católica, eu deveria fazer... Mas olha só. Senta, levanta. Tá. Eu já não... Mas tem pessoas que não podem fazer por problemas físicos. Fala, Marcos. O problema físico, não pode dobrar o joelho. Oi. Tem pessoas que não ajoelham por causa de problema físico. Eu acho o seguinte, eu acho que quando você está na religião do outro, você tem que respeitar a religião do outro. Não interessa se você vai ajoelhar N vezes ou vai levantar N vezes, não interessa. Você não está na religião do outro. Se você está na religião do outro, você tem que respeitar a religião do outro. Eu conheço católico que não ajoelha porque não pode usar prótese. Olha só. E não está desrespeitando ninguém. E além do mais, na religião católica, quando eles falam Mãe de Deus, porque eles se referem assim, porque Jesus falou, vós sois deuses e não sabeis. Assim, vós podeis fazer o mesmo que eu faço e muito mais. Quer dizer, ele querendo dizer que você pode se tornar uno com o Pai. E a partir do momento que você se torna uno com o Pai, você se torna um co-criador da criação junto com ele. Entende? Então é nesse sentido que ele fala Mãe de Deus. Mãe de Deus, porque a pessoa já se torna um ser uno com Deus. Nesse sentido. Então acho que não tem que discriminar nada. A gente tem que seguir aquilo que foi criado. Acabou. Entendeu? Em respeito ao do outro. Se você está usando a prece que é da outra religião, por que você vai ter que mudar? Não existe prece da outra religião. Isso não existe. Não, veja só, para a gente terminar. Cada religião, né? Nós sabemos que, por exemplo, no Espiritismo, nós temos lá aquela coletânea de preces, lá no final do livro do Evangelho. Tem uma coletânea de preces, né? Alguns, com certeza, alguns padres não vão usar ou não alguma daquelas preces, que fala principalmente em reencarnação, que fala não sei o quê, aquelas coisas todas. Então, não é prece, modelos de prece. Né? Ali tem modelos de preces que você vai seguir essa coisa toda. Eu entendi quando o companheiro colocou o que ele colocou. Tá, tudo bem, né? Aquele tal negócio. Evidentemente que, por exemplo, né? Se eu vou na Igreja Católica, alguma coisa assim, né? Eu vou com... Exemplo, fizeram a missa de 7º dia para o Fábio. Eu mandei para o meu cunhado, falei que eu não podia ir aí, eu já estava aqui, aquela coisa toda, tal, e expliquei para ele. Não fui, mas fiz a minha prece em casa. Você entende? Nós, como espíritas, a gente não vamos dizer assim, a gente não tem esse tipo de ritual, ou esse tipo, eu não sei como é que eu chamaria, né? Mas aí a gente tem que guardar, sim, essa questão, conforme o Márcio entendi, o Márcio falou, essa questão sobre Deus, porque é um Deus com D minúsculo, o Deus co-criador menor
e tem um co-criador maior. Quem nos traz isso é André Luiz, em Evolução em Dois Mundos. Ele nos fala isso. Porém, na verdade, o que eles acreditam é que Jesus, o Espírito Santo e Deus são a mesma pessoa, é a Trindade. É a Trindade. Mas aí o que eles acreditam é problema deles. É a Trindade. Não, mas é por isso que eles acham que Maria é mãe de Deus, porque Jesus e Deus é a mesma pessoa para eles. Sim, mas a nossa conversa foi em torno da oração da Ave Maria, que aqueles que gostam de fazê-la dentro da casa espírita, o que é muito raro, não se faz. Eu, pelo menos, até hoje, nunca vi isso. Né? O que teria demais? Não tem nada demais. Não tem nada demais, né? Não tem nada demais. Exatamente nisso, né? E quando ele fala que, já que você, né, está utilizando, que é utilizar vamos dizer, uma oração, pegando emprestado uma oração, faça então no original. Só isso. Exatamente. É o que eu estou falando. Faça então no original. É só isso daí. Foi a colocação dele e a gente reflete. Aí, claro, cabe a cada um. Se eu estiver orando em pensamento lá, aquela coisa toda para mim, eu vou falar mãe de Jesus, tal, ou mãe de Deus, seja o que for, né? E cada um tem uma forma de agir. O importante é manter isso que ele coloca aqui, a cooperação magnética. E a gente, importante é isso aí. Tá? Porque a gente senão você... ficou meio, né? A gente reacendeu, vamos voltar para essa cooperação magnética, para a nossa prece, para pensarmos um pensamento de união, um pensamento de amor, um pensamento de paz, de serenidade, de tranquilidade. Então, eu vou pedir a Mara. Ficou tão caladinha hoje, Mara? Faz a nossa prece de agradecimento, querida, por favor. Senhor Deus, nosso Pai Criador, Mestre Jesus, querido amigo, queremos te agradecer por esse encontro que nos acrescenta tanto com os seus ensinamentos do mundo espiritual. Ajuda-nos, Senhor, a apreender cada vez mais esses ensinamentos para quando nós partirmos para a nossa pátria, estarmos mais equilibrados. Obrigada, Senhor, por esse estudo. Abençoe a cada família aqui representada e que pedimos para dar como encerrado o nosso estudo dessa noite. Fica conosco, Jesus, que muito precisamos de Ti. Graças a Deus. Que assim seja.